Salvatore a todos, sejam bem-vindos, uma abençoada semana para todos vocês. Uma grande honra e bênção estar novamente participando desse tempo do Senhor, com a visita de todos aqui presentes e todos aqueles que também estão nos assistindo, desse tempo da graça e da paz do Senhor. Queremos trazer uma mensagem hoje que se chama A Arca Viva, Cristo, o refúgio da graça em meio ao juízo. E aí nós temos que pegar o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, onde diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Hoje teremos os textos de apoio. 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 22, Romanos 8, de 1 a 4, Efésios 2, de 4 a 10, Colossenses capítulo 3, versículo 3, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ok? E não podemos deixar de abrir o nosso culto de hoje com a parábola que se chama O Carpinteiro e a Tempestade. Conta-se que certa vez um carpinteiro vivia num vilarejo às margens de um grande rio. Ele dedicava seus dias a construir barcos, e todos sabiam que seus trabalhos eram fortes e firmes. Um dia, o céu escureceu de repente, e a notícia correu: uma enchente vem aí. Os vizinhos correram, cada um por si, mas o carpinteiro apenas sorriu e disse: eu já comecei a construir o meu refúgio antes da chuva. Quando o rio transbordou, muitos barcos se quebraram, mas aquele pequeno barco resistiu. Depois da tempestade, perguntaram-lhe o segredo, e ele respondeu: não foi a madeira e nem os pregos, foi a confiança. Eu comecei a obra quando o céu ainda estava azul. Assim como aquele carpinteiro, Noé construiu sua arca pela fé, antes que a chuva viesse. E hoje nós também somos chamados a construir o nosso refúgio em Cristo, antes que venham as tempestades do tempo. Essa é a essência da fé. Obedecer antes de ver, crer antes de compreender. E com essa abertura, nós podemos meditar aqui um pouco sobre os caminhos que temos tomado como corpo de Cristo e como igreja, por onde nós temos caminhado, temos realizado, temos pensado, meditado e agido. Porque muitas vezes, no fulgor da nossa questão de resolver os assuntos de uma forma rápida e mais confortável para todo mundo, acabamos deixando arestas que mais tarde se tornarão problemas que não saberemos como resolver, porque serão as marcas de decisões que foram tomadas pela emoção, não pela fé. A fé é justamente o que foi dito. É ouvir, acreditar, ou seja, melhor crer, e realizar. Depois eu vou compreender o porquê. Assim foi no deserto, quando Moisés leu as leis, e estava lá todo mundo repetindo, El Mer Nereman, ou seja, o Amém que nós conhecemos hoje, que é um acróstico, e todo mundo repetindo, Amém, faremos e obedeceremos. Essa é a definição de fé. Fazer, depois eu entendo o que é obedecer. Quando Deus nos chama para uma aventura como essa, de construir uma própria arca, muitos chamam a gente de maluco,
de louco, de tudo aquilo que vocês imaginam. Nós mesmo aqui já fomos chamados de tudo quanto era nome para resolver todos os problemas que tínhamos aqui. Quem nos viu no começo, no passado, e vê hoje, se surpreende que pela fé, onde nós estamos chegando e aonde chegaremos. Hoje já tem uma visão, digamos assim, daquilo que vai ser cada pessoa que entra aqui. E assim vai ocorrendo a transformação na vida de cada pessoa que vai sendo abençoada, que entra nesse lugar, que reconhece a santidade daqui. E assim temos colhido todos os testemunhos para o Senhor. Não é para a igreja, mas é para o Senhor. Porque Ele vem trazido bênçãos, curas, resoluções aí de problemas que muitas vezes o homem não consegue enxergar, mas pela fé as coisas estão acontecendo. E é nisso que hoje se baseia todo esse ensinamento que começou ontem, falando da força de Noé, o justo, que contou graça diante de Deus. E assim, pela graça, ele foi justificado. E hoje nós podemos dizer que a arca começa na fé, como está em Hebreus 11, no versículo 7, onde justamente é o capítulo dos heróis da fé. Pela fé, Noé preparou a arca. A fé é a primeira tábua dessa construção que nós fazemos todos os dias. Não é só quando vamos à igreja, nos nossos cultos ou nas missas e tudo mais. Não é só isso. É cada dia, quando você levanta, a fé é a primeira tábua da construção daquilo que pode ser o seu grande dia, a sua grande diferença. Lá em Hebreus, revela que a obediência precede a visão. Ou seja, obedecer a Deus supera qualquer visão que você possa ter, qualquer experiência de vida. Como foi dito ontem mesmo pelo próprio Senhor, existem ministros aí, por exemplo, que têm anos, estradas, já de ministério e tudo mais, mas hoje mesmo se encontram perdidos. E não reconhecem isso porque o status de homem, como servos de Deus, não permite recorrer a um outro ministro, que ele busque realmente esse entendimento da obediência. A fé move o espírito. A obediência ativa o milagre. A emuná, ou seja, a fé é fidelidade que se expressa através das obras. Como nós, mesmo aqui, falamos sempre, repetimos de Tiago. A fé sem obras é morta. Então não adianta você chegar e falar, não, eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando é o seu tempo, de acordo com a sua agenda, quando você disponibiliza algo para te agradar, não agradar a Deus. Porque muitas vezes Deus nos chama no meio da madrugada, nos chama no meio do dia. Não, mas eu tenho um atendimento, eu tenho um cliente, eu tenho isso, eu tenho trânsito, eu tenho uma série de coisas e de desculpas a gente está cheio. E acaba entrando o comodismo e o conforto em primeiro lugar. E muitos se esquecem que a fé, ela age antes mesmo de qualquer ação. Antes de pensarmos, tem que ter a fé. Antes de agirmos, tem que ter a fé. Antes de falarmos, tem que haver fé. Porque sem ela, nós não sobrevivemos. Nós não envolvemos, não nos permitimos nos envolver com o próprio Espírito Santo. O despertar da consciência divina no homem é o primeiro passo para entrar no meio dessa luz que se chama Deus. Ele que entra no meio da escuridão. A mesma escuridão que nós estamos perdendo todos os dias quando andamos com Cristo. Mas se eu não ando com Cristo, a escuridão avança sobre todos nós, nos envolve em todos os tipos de mistérios, todos os tipos de situação para
agredir e atacar a nossa fé. Lembrem-se do caso de Jó. Foi tentado de todas as formas para trazê-lo para a escuridão. Até mesmo as doenças, até mesmo todo tipo de sofrimento. Perda de familiares, perda das coisas, perda de tudo. Viver na miséria. Mas mesmo assim, ele permaneceu na fé. Se movendo na luz. Não perguntando para Deus, por que, Senhor? Por que me fizeste isso? Por que eu estou passando por isso? Mas sim, Senhor, qual é a solução? O que vamos fazer? Não é mais você fazendo. É o que o Senhor vai fazer pela tua vida. Antes do dilúvio vir, Noé já tinha começado a sua arca. Antes da luta chegar, Deus já quer encontrar em nós o espaço dessa fé. A arca é Cristo. Ele é o refúgio do julgamento. Se observarmos lá em 1 Pedro 3, de 18 a 22, o batismo que corresponde a isto, agora também vos salva. Pois pela ressurreição de Jesus Cristo. A arca nos aponta para o Messias, para o Senhor Jesus. Porque ele é o refúgio que vence o juízo. Por isso que nós falamos que já não estamos mais sob a lei, mas sim debaixo da graça. As águas que julgam o mundo purificam o justo. Lembre-se do dilúvio que veio para acabar com todo tipo de situação de podridão da carne, do pecado e tudo mais. E a água purificou justamente a família do justo. E todos aqueles animais que ele carregou dentro daquela arca. Lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo é a presença que nos cela e nos protege. Ele é o Tzadik, o justo, que conduz a geração para a redenção. Através da sua ressurreição, foi dado justamente aquele reboot que ele nos deu no primeiro dia. Começa uma nova criatura, a nova estatura a ser alcançada, que é a estatura ideal do varão perfeito, que é Cristo. A ressurreição dele nos traz justamente esse tempo. Ele é o Macom, o nosso lugar onde o homem e Deus se encontram. Quem nunca escutou dele mesmo só vai chegar ao Pai através de mim. Eu sou o caminho para chegar no Pai. Então não preciso buscar outros lugares a não ser Cristo para chegar ao topo do topo. Estar em Cristo é estar dentro da arca, guardado no meio do juízo. Por isso que é dito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E a arca é um espaço da graça. Como a gente pode ver lá em Romanos 5, de 1 e 2, e Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Assim como Noé achou graça diante de Deus, nós também a encontramos no Messias Jesus. Lá em Romanos, a graça substitui o juízo. Ou seja, eu já não sou mais julgado pela lei, mas sim, por estar em Cristo, nova criatura eu tenho que ser. Não uma criatura que vive a vontade do mundo, mas a vontade de Deus. Não atendendo à minha necessidade, mas a obediência ao Senhor. São duas coisas diferentes e bem distintas. Hoje, quando nós vamos assistir algum culto, alguma missa,
seja presencial, pela própria internet e tudo mais, que hoje é facilitado, nós podemos perceber que muitas vezes os cultos levam aos cultos emocionais. Que você vai ser o vencedor, que você já venceu, que você é isso, que você é um abençoado de Deus, que vai ser um monte de coisa. Tudo um monte de situação, mas a obediência está aonde? Onde está o culto da obediência? Onde está a pregação da fé? Onde está essa motivação para que você continue crendo, mesmo diante das tribulações que não foram omitidas pelo Senhor, que Ele mesmo diz, tereis tribulações, Ele nunca omitiu da gente, Ele sempre jogou com a verdade. Nós é que preferimos ocultar para nos parecer santos. Mas para ser santo, basta resplandecer a própria luz dele. Quando você faz a Santa Ceia, você está ingerindo o quê? O corpo, o sangue dele. Você está internalizando dentro de você a própria luz. Não é apenas o sacrifício para a remissão dos pecados, como muitos começam a colocar. Não. Ele está te lavando com o sangue dele. Ele está te purificando. Você já não está mais sob o aspecto do juízo, mas sim na própria graça. Por isso que Paulo mesmo reforça a sua colocação quando fala assim: aquele que se achar indigno, que passe a Santa Ceia. Que não faça uso dela. Que se purifique primeiro para ser digno dela. Porque muitos até têm buscado, estava até lendo e rindo de Paulo, quando ele mesmo fala: ah, vocês vêm aqui para comer a Santa Ceia? Aham, almoce primeiro em casa, jante em casa. Tome café da manhã em casa, que tem alguns cultos que são de manhã, né? Outros à tarde, outros à noite. Que se alimente primeiro em casa, para não chegar na igreja com fome. Para não pegar aquele pedacinho de pão lá e de vinho, de cálice lá de suco de uva, e que aquilo lá seja a sua janta, né? Oh, eu estava em jejum e estava morrendo de fome. Uhum. Santa Ceia não é para matar a fome, mas sim para fazer nascer a nova criatura. Lá em Efésios, somos a nova criação em Cristo, restaurados pela própria misericórdia dele, porque ele nos ama. Ou seja, a graça é a energia da compaixão que equilibra o rigor. Muitas vezes o mundo quer ser para você rigoroso, porque você é pecador, apontar os dedos para você. Mas quem é que te aponta os dedos se não o próprio inimigo? É o próprio inimigo. Aquele que habita com o inimigo é aquele que te aponta o dedo dizendo o que você é, que te desqualifica, que te chama de uma série de nomes aí que não convém pronunciar. Mas estão sempre ali. Oh, você pode me ajudar? Onde o interesse bate forte. Oh, sua casa é abençoada. Oh, você fala bem. Oh, você é isso. Oh, você é aquilo. Quando o interesse bate a porta, nós já sabemos quem está batendo. E não é Cristo. E sim o inimigo. Então nós precisamos entender que a graça é o vento do Espírito Santo que sopra sobre as águas e nos dá vida nova. Por isso que é importante o batismo nas águas. A nossa sujeição, a obediência à própria Bíblia. Como ele determina que você aceita Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. E a Bíblia como sua profissão de fé. Essa é a pergunta. É a única pergunta do seu batismo.
E aonde você tem que decidir qual é esse vento que vai soprar nessas águas que você está mergulhando. Porque você assume um compromisso verbal. E no seu mergulho, o selo passa por cima com o Espírito Santo, reconhecendo aquilo que você tem no seu coração. A graça é a força invisível que sustenta a arca por dentro. A arca é o lugar oculto da vida. Ela não pode ficar exposta. Ela não é para exposição pública. Não sei se vocês lembram, nas passagens, principalmente das festas, perdão, pessoal, pelo menos das festas, onde o Senhor Jesus, ele falava as coisas, colocava o ensinamento, colocava tudo, e lá começavam as discussões, e muitos já queriam pegá-los e apedrejá-los. E ele acabava se ocultando. E com isso, nos mostra realmente que o nosso lado espiritual, a nossa força espiritual, ela vai ser revelada pelo próprio Senhor. Não por nós, mas pelo próprio Senhor. Que ele vai fazer resplandecer. Não está em Isaías. Levanta, resplandece. É o que está dentro de você, é aquilo que você vai trabalhando diariamente ali, desde o seu amanhecer, todos os dias da sua vida, para que você cresça. A vida está escondida com Cristo em Deus. Noé foi escondido nas tábuas da arca. Nós somos escondidos pela presença de Cristo. Lá em Colossenses, ele nos fala de uma vida interior, preservada da corrupção. O justo habita sob as asas do Altíssimo. Quem não lembra do Salmo 91? 92, né? 92, melhor. Meu esconderijo no Altíssimo. Sob suas asas eu me coloco. Quem está cheio do Espírito não é vencido pelas águas. A alma iluminada habita na luz do nome santo de Jesus. O refúgio não é fuga. Muita gente às vezes fala assim, mas então eu preciso fazer um retiro. Jesus muitas vezes fez isso. Se escondia nos montes no meio da madrugada. Muitas vezes virava à noite acordado com o dia seguinte. E segue em frente. Temos aqui, nós estamos cansados de fazer isso, né? Cansados, modo dizer. Mas fazemos constantemente. Virar à noite orando e tudo mais. O dia seguinte continua na luta e vamos em frente. Porque para nós, todos os nomes que são colocados aqui na arca são importantes. Não foi colocado porque a pessoa quis ou porque eu quis. Não. Está com a permissão do Senhor lá dentro. E é sobre cada nome que está ali que nós oramos todas as noites. E não são poucos. Todas as noites, todos os dias. Faça chuva, faça sol, faça o tempo que for. Todas as noites. O poder do Espírito Santo visita cada nome. Mas às vezes eu não encontro a resposta. O que está acontecendo então com a sua oração? Aí a gente pergunta, onde está a sua fé? Você teve fé para confiar que o nome estivesse aqui. E que encontraria as suas respostas. E você tem fé para ouvir o que o Senhor tem para te dizer? Ou de acordo com as tuas vontades? E o justo habita
sob as asas do Altíssimo. E é isso que nós temos que entender, que estamos debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Não é da minha, não. É dele. É dele. Nenhum ministro consegue colocar ninguém debaixo das suas próprias asas. Só o próprio Senhor mesmo. Porque eu não sou Deus, eu não sou Jesus Cristo. Quem diria? Quem dissesse que eu queria ser? Se pudesse, mas não sou. Sou um servo pecador como todo mundo. Reconheço minhas falhas, reconheço meus erros. Admito cada um deles. Todos os dias. Mas não nego a presença de Cristo. Não nego o ensinamento dele todos os dias. Não desgrudo da sua palavra. Quando ele fala vai, vou. Ô pai, dá para ir agora. Ele fala, não vai. Mas, sim, senhor. Sim, senhor. Por quê? Já sei. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Ele sabe o que realmente tem que estar conosco. Quem está cheio do Espírito não é vencido. Muito menos pelas águas turbulentas. Alma iluminada habita na luz do santo nome do Senhor. Isso daí nós temos que fazer o seguinte, em pensamento. A arca é um novo começo. Ou seja, Cristo nos dá um novo começo. Segundo Pedro 2,5 e Romanos 8, 19 e 21, Deus preservou Noé, pregador da justiça. Depois do juízo vem o renovo. A arca não termina na salvação, mas na missão de reconstruir. Não se esqueça que quando a arca encontrou o seu devido repouso, Noé começou, primeira atitude dele, adorar o Senhor. Começou a adorar o Senhor para um novo tempo, um novo recomeço, uma nova vida, uma nova oportunidade para todos os habitantes desse mundo que viriam. Como está em Romanos 8, a criação espera os filhos da luz. O mesmo vento que trouxe o dilúvio, agora sopra para secar as águas. O Tikkun, ou seja, a restauração, começa com o homem transformando. Começa por si mesmo. Quando ele abre mão do eu, do seu ego, e começa a andar realmente no mover do Espírito Santo, no mover de Deus. De entender que ele é uma criatura no meio da criação. Junto com outros irmãos que têm o mesmo simbolismo e a mesma representatividade que ele mesmo. Não é porque ele tem menos, porque tem mais, porque tem que ter dó, porque tem que ter orgulho, isso e aquilo, porque nada mais isso que são passam de quê? Emoções. Nada mais do que emoções. A inteligência emocional sendo usada não para proveito do homem, mas para a desgraça dele próprio. Onde se poderia usar para acalmar o ego, acabar sendo exacerbado. Ah, porque eu sou o melhor, porque é isso, porque é aquilo. Quando, na verdade, a grande pergunta é, como a gente já fez lá no hospital, quando me colocaram no desafio, você sabe com quem está falando? Eu falei, sim. Então. Eu falei, então o quê?
Você é uma criatura assim como eu, que está no meio da criação. Eu estou falando com ela. Simplesmente dessa forma. Não, eu sou fulano de tal, pastor não sei da onde, não sei das coisas. Eu falo assim, então tá certo. Então Deus está falando para você. Põe a mão sobre esse doente. Fala para ele, levante e anda. Não, isso é impossível. Não dá, que já está aqui há quase 2 meses aqui e não tem movimento nenhum. Fez sério que você é pastor? É sério isso? Não, o médico também já falou que nunca vai andar. Sério isso? E nós temos testemunhas. Uma simples imposição de mão. Deus me usou para falar, levante e anda. E a pessoa andou. Glória a Deus, Senhor. Quem é quem? Ninguém é de ninguém. Ninguém é ninguém. Sem Cristo, não sou nada. Sem Cristo, esse poder não existe. Sem Cristo, não há milagres. Somos apenas homens e mulheres. Que nós temos que potencializar, sim, a fé de cada um. Vamos lá, meu irmão, tenha fé. Você vai conseguir. Você vai conseguir sair dessa situação que você vive hoje. Mas pela fé. Porque quando você tem fé, você alcança os milagres do Senhor. Isso é uma verdadeira experiência que eu posso contar desses anos todos, desse ministério que Deus me abençoou. E assim, Deus falou, em Gênesis 7:1. Entra tu e a tua casa na arca. Hoje o convite é o mesmo. A arca é o nosso Messias Jesus. O refúgio da graça no meio do juízo. A porta ainda está aberta. E o Espírito está chamando. Quem entra, encontra a vida. E vida em abundância. Quem permanece é renovado. Quem sai dela vai sair para reconstruir o mundo com justiça e paz. Você não pode simplesmente falar eu sou de Cristo e permanecer no seu mundinho. Não foi dito ontem. Os hospitais estão chamando por todos nós para ajudar, para realmente ir lá ministrar uma palavra, impor as mãos, fazer orações. Nós mesmos, alguns hospitais aí de renome, que nós andávamos por eles aí e tudo mais, contamos tantos milagres. O próprio hospital é testemunha disso. De tantos milagres. Pessoas onde estavam desenganadas pelos médicos. Que não iam nunca mais sair de lá. Cirurgias que deram erradas e tudo mais. E Deus fez o milagre acontecer. E qual foi a semente, apóstolo, que você colocou lá nesse povo? Para que ocorressem essas maravilhas? A palavra da fé. É a única coisa que me cabe. Quem vai fazer toda a obra é Ele. É todo o trabalho é Ele. Mas compete a nós crer. Crer que Ele realmente é o nosso Salvador, o nosso Messias, aquele que havia de vir, veio e voltará para buscar-nos, para um tempo novo, para um mundo novo, uma terra nova, onde justamente habitará sempre justiça e a paz. Esse é o teu tempo. Esse é o teu tempo de construir a tua arca. De construir dentro de você mesmo o seu tempo com Deus.
o seu tempo de refúgio, onde você vai ter mais tempo para você e menos tempo para os dissabores do mundo. O mundo está aí. Divirta-se com as burrices do mundo. O mundo não. A gente analisando de uma forma um pouco mais grotesca. Eu estava repensando até essa. Estava lendo a pregação e rindo com o Senhor, analisando o mundo. O mundo parece um adolescente. Já perceberam? Está sempre cobrando, está sempre querendo mais, está sempre querendo. Papai, me dá o carro, porque senão eu não vou estudar direito, porque senão eu não vou fazer aquilo. E mesmo assim, mesmo com o pai liberando o carro, gasta lá, faz aquela humilhação com o carro, né? Aquela coisa toda, zoa com os amigos, gasta o tanque de gasolina inteiro, devolve com o tanque vazio, carro ralado, pneu daquele jeito lá que todo mundo já conhece, né? E aí chega de madrugada, acordando todo mundo com o som alto, aquela situação inteira. E como é que está o mundo hoje? Os adolescentes aí, o mundo adolescente. Som nas alturas, cantando pneu, fazendo barulhos, e uma série, todo mundo querendo chamar atenção para si, como todo bom adolescente. Mas no fundo, se não tiver uma mão firme para ensinar o caminho, ele se perde. Por isso que o próprio Deus já falou que o mundo já está condenado. Todo mundo, o que eu posso fazer hoje? Me divertir. Me divertir com o que ele tem. Só isso. Ajudar? Com certeza. Ajudar ele a ser melhor? Vai ser difícil. Ajudar o mundo a ser melhor. Mas eu posso ajudar o meu semelhante a ser uma pessoa muito melhor. Quando ele começa a compreender o que é mundo e o que é realmente o reino de Deus, que é chegado a todos nós, como nessa noite, nós começamos a compreender que a nossa obediência é a chave da nossa liberdade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso refúgio e nossa rocha. Tu que deste a Noé a graça de construir. Dá-nos hoje a sabedoria de entrar na tua arca. O nosso Messias, nosso Senhor Jesus, a nossa salvação. Que o teu Espírito Santo nos cele por dentro e por fora, nos livrando das águas do medo, do pecado e da desesperança. Faz-nos portador da tua luz no meio das trevas, pregadores da tua justiça e construtores na paz. Que ao sairmos desse lugar, saiamos como Noé, com o coração renovado e os olhos voltados para o arco da tua aliança. Que em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso Messias, nossa arca viva, nosso caminho de refúgio e nossa esperança eterna seja derramado sobre todos nós. Essa unção da tua sabedoria, da tua concordância, do teu renovo sobre todos nós, Pai. Leva-nos, Senhor, de uma forma poderosa, sob as tuas asas, meu Pai. Guardando-nos, Senhor, como uma menina dos teus olhos, para que, ao despertar para um novo dia, começamos a construção dessa nova arca, desse novo homem, dessa nova mulher que nasce nesse dia, para que haja realmente um tempo digno da justiça e da tua paz. Shavuot Tov, uma abençoada semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.